Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz. Tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional é Paixão por Deus. Queridos, eu quero meditar um pouquinho com vocês hoje no livro de Daniel, capítulo 6. Depois, se você tiver curiosidade de conhecer essa história que nós trataremos hoje, você pode pegar a sua Bíblia e ler o capítulo 6, dos versículos de 1 a 22, e aí você vai entender todo o contexto da história. Nós nos atentaremos hoje apenas ao versículo 11, tá bom? Diz assim: Então os ministros e governadores foram juntos à casa de Daniel. Lá encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda ao seu Deus. Apenas esse versículo, ok? Queridos, quando eu dei esse título, Paixão por Deus, não tem como falar sobre paixão pelo Senhor, amor pelo Senhor, e não se lembrar de Daniel. Não é mesmo? Se você se lembrar da história, Daniel estava lá, né? Ele era um dos ministros, né? Que governavam ali o reino, né? Do rei Dário. Só que acontece que esses governantes, esses ministros que estavam ali, eles estavam tentando pegar Daniel em alguma coisa, certo? E eles não conseguiram achar nada que provasse algo contra Daniel. E aí eles vão tentar atacar Daniel no sentido da fé dele, né? Na parte das suas práticas espirituais. O que eles falam para o rei? Eles falam: rei, faz um decreto de 30 dias que nenhum homem pode adorar outro Deus que não seja o rei Dário. E o rei acaba fazendo isso. Só que nós vemos, queridos, que Daniel, ele tem uma posição. O amor de Daniel com relação a Deus é tão grande, e a gente vê o testemunho de Daniel, que ele foi fiel a Deus, ele teve confiança em Deus e ele não se curvou diante daquilo ali que foi apresentado para ele, né? Na palavra fala que, embora Daniel soubesse que o rei tinha assinado essa lei, ele ia para casa, como de costume, ele se ajoelhava para orar no seu quarto e ele orava 3 vezes por dia. E nisso foi aí que os governantes e os ministros foram à casa de Daniel e pegaram ele orando, né? Pedindo ajuda a Deus. Queridos, nós também podemos tornar pública a nossa paixão por Deus, a nossa paixão pelos caminhos do Senhor, em tudo aquilo que a gente faz, nas nossas atividades diárias, né? Se você prestar atenção, muitos de nós trabalhamos com pessoas incrédulas. E veja, Daniel, né? Ele era um administrador ali do rei Dário, né? E o rei Dário era um rei pagão. Só que Daniel, ele é cheio de virtudes, ele era habilidoso no que ele fazia, ele era leal, ele era sempre responsável, ele era digno de confiança. E aí ninguém podia acusar ele, certo? Só que aí os colegas de Daniel começaram a vigiar os passos dele para tentar desqualificá-lo ali para uma promoção importante. Onde eu quero chegar, queridos? Se a gente vê, né, o contexto dessa história, a gente vê que Daniel, ele, depois de ser pego, ele passou uma noite na cova dos leões. Você está lembrado dessa parte da história? Só que antes de Daniel passar essa noite na cova dos leões, a gente vê que o próprio rei Dário, no versículo 16, ele fala assim para Daniel: que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Olha para você ver. O rei Dário, que era pagão, ele fala isso para Daniel. E o que acontece? O nosso Deus é um Deus vivo.
Daniel, ele orava, ele pedia ajuda do Senhor sempre e Deus o livrou ali da cova dos leões, né? A gente vê, queridos, que os hábitos de Daniel proclamavam a sua paixão pelo Senhor. Os hábitos de Daniel proclamavam o seu amor pelo Senhor. E hoje eu quero te fazer uma pergunta: os seus hábitos têm proclamado sua paixão ou o seu amor por Deus? Que nós possamos pensar nisso hoje, queridos, e que a gente possa aprender com Daniel, né? Essa devoção de Daniel se tornou tão contagiosa que o rei Dário veio a crer em Deus. O próprio rei Dário, que era pagão, depois que ele viu que o Senhor tinha livrado Daniel da cova dos leões, ele mesmo no versículo 26 e 27 ele fala: o seu Deus é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Eu fico fissurada por essa história, queridos, porque isso nos faz pensar e refletir que a nossa retidão deve refletir a integridade de Deus a todos aqueles que nos cercam. Que hoje a nossa oração seja falar para o Senhor: Senhor, eu não quero me desviar dos teus caminhos, embora eu esteja rodeada de pessoas incrédulas, mas que a minha fé seja tão contagiante a ponto de mudar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Feche os seus olhos que eu quero orar com você. Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, meu Deus, por mais um devocional. Te agradeço, Senhor, pela tua graça que é maravilhosa sobre nós. Obrigada, meu Deus, pela história de Daniel. Ah, Senhor, Daniel, ele foi firme, ele foi fiel, ele era constante nas suas orações, ele era constante em orar, buscar a ajuda do Senhor, Pai. Que nós também sejamos assim, que nós sejamos contagiados por essa história de Daniel, que nós possamos contagiar aqueles que estão à nossa volta. Pai, nós queremos ter intimidade com o Senhor, nós queremos buscar o teu reino em primeiro lugar. E nós pedimos, ó Deus, se porventura os nossos hábitos, se os nossos hábitos não estão proclamando o nosso amor por Ti, Pai, muda a nossa vida, transforma o nosso caráter, transforma a nossa mente e nos ajude, Senhor, a ter os mesmos hábitos que Daniel tinha. Orar, buscar ao Senhor, que nós possamos proclamar a todos aqueles que estão à nossa volta o nosso amor por Ti, Papai. Nós queremos mais de Ti, nós queremos aprender mais da Tua palavra e nós pedimos a Tua bênção e a Tua proteção sobre nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém.